Boa noite, amigos. Hoje nós vamos falar de radiologia, uma das principais atividades da medicina. Nós recebemos com muito prazer o Dr. Fernando Gugel, que é o presidente da Associação Brasileira de Radiologia Seccional de Pernambuco. Doutor, por que medicina? Por que a medicina? A medicina, na minha vida especificamente, sempre foi uma paixão, né? Meu pai é médico e eu sempre vivi a medicina desde jovem. Em relação à radiologia, eu sempre fui um apaixonado pela tecnologia e isso aí me atraía muito, né? Desde criança eu gostava de computadores, esse tipo de coisa, e meu pai me levava para ver isso aí e acabou que a radiologia foi a intersecção disso tudo isso. Quer dizer, quando entrou na faculdade de medicina, já foi em cima, você da área de radiologia. Já era certeiro nisso aí. E foi mais ainda a fundo quando, logo no início da faculdade, comecei a namorar com minha atual esposa, que também era voltada para radiologista, né? Ela faz radiologia mamária, e que a família dela tem uma grande clínica na cidade, e até hoje eu trabalho lá, 25 anos já. E é uma atividade que, pelo que eu estou vendo, lhe dá prazer. Demais. A radiologia tem 150 anos de história, e hoje ela é um dos pilares da medicina. O diagnóstico precoce, a intervenção precoce, a intervenção menos invasiva, sempre foram paixões na minha vida e sempre é um dos pilares da radiologia, que permite um tratamento menos invasivo, permite dar diagnósticos precoces, permite curar realmente, né? Hoje, com o diagnóstico precoce, a gente tem 90% de cura em grandes partes dos tumores mais frequentes, tanto no homem, que é o da próstata, quanto na mulher, que é o da mama. Eu estou falando, na radiologia se fala muito de raio-x, né? E também raio-x é quando você vai entrar em algum evento que passava raio-x. Que diabo é raio-x? Raio-x, na realidade, é uma radiação natural, tá? Foi descoberta por Röntgen em 8 de novembro, que é tido até hoje como o Dia da Radiologia, 1895, 150 anos atrás. É um efeito que os elétrons soltam quando eles mudam de uma camada para outra. E a captação desse raio-x, que é uma radiação no filme, e o primeiro raio-x da história foi da mão da mulher de Röntgen, né? Wilhelm Röntgen, um alemão da cidade de Würzburg. Fez o raio-x da mão dele e descreveu aquela radiação, e com aquela radiação descobriu-se que poderia estudar o interior do corpo humano. E aí foi que começou a ser utilizado para várias finalidades, né? Algumas finalidades terapêuticas, por exemplo, a radioterapia, ela é uma forma de usar essa radiação para combater tumores, principalmente, ou para fazer diagnóstico, né? Fazer imagens do interior do corpo humano sem você precisar abrir o corpo, né? Porque antigamente quase que todo o processo patológico era estudado através de autópsias, né? Você abria para entender o que aconteceu. E a radiologia mudou isso aí. Tô falando, na sua clínica, qual é o exame que é mais solicitado? A clínica, historicamente, é uma clínica de ultrassonografia. A ultrassom, no começo, exatamente por não ter radiação como o raio-x, né? A ultrassonografia ela cresceu muito por poder ser repetida várias vezes e poder ser utilizada em criança, em mulheres grávidas, porque ela não fazia mal nenhum. Ela usa uma onda sonora em vez da radiação. Essa onda sonora penetra no corpo e retorna como um radar, e esse retorno consegue ser transformado em imagem através de uma imagem de computador, e aí que começou a se difundir bastante. Então a clínica até hoje faz cerca de 40 mil exames por mês, hoje está bem grande, né? Mas aquilo ali, Dr. Lucilo começou nos anos 70, fazendo muito mais ultrassom ginecológico, ultrassom obstétrico, que era a grande força da clínica, né? Agora, eu quero saber do lado humano do médico. Quando o senhor faz um exame e detecta uma coisa ruim, como é dizer isso ao paciente ou ao parente do paciente? Isso vai ser o grande diferencial daqui para frente, né? Porque você vê que essa parte da tecnologia vem crescendo bastante e isso vem distanciando cada vez mais o radiologista do paciente. E muitas pessoas até escolhem radiologia porque não querem ter esse contato com o paciente. E quando, na realidade, o grande valor do radiologista hoje está exatamente em conseguir aproximar paciente, médico e tecnologia. Então, essa questão do diagnóstico inicial, a gente tem muito no ultrassom, porque no ultrassom o médico, principalmente aqui no Brasil, ele é técnico, o médico que produz as imagens, e ele também
ele emite o laudo e ele se relaciona com o paciente. Então, às vezes, essa questão de você dar a má ou a boa notícia, realmente tem que ter um tato e uma experiência muito importante. Você tem que sentir desde de como o paciente está preparado para receber aquilo, se ele quer receber, né, que às vezes o paciente não quer receber a notícia, para que você consiga transmitir a informação e ele não negligencie alguma coisa, porque também tem esse perigo, né, de você não transmitir e ele voltar ao médico daqui a um ano quando aquilo ali não tem, perdeu a oportunidade de tratamento. Então a gente tem que realmente transmitir, sentir isso aí naquela curta relação, às vezes que o radiologista não tem uma relação tão duradoura com o paciente, né? Às vezes a nossa relação com o paciente é de poucos minutos, e naqueles poucos minutos você tem que sentir como é que você tem que empurrar ele ou frear ele, né? Ou frear as emoções dele, ou empurrar ele para frente para dizer, ó, você tem que tomar ciência e tomar conduta no seu caso. Doutor Gugel, nós estamos no mês rosa, né? Outubro rosa, que é prevenção do câncer de mama. Na prevenção e no tratamento do câncer de mama, a radiologia é fundamental? Fundamental, tá? Os exames, principalmente a mamografia, que deve ser feita anualmente a partir dos 40 anos de idade, ela tem um impacto muito importante, muito significativo no diagnóstico precoce. Ela consegue diagnosticar os cânceres de mama que ainda são impalpáveis, né? Que não foram capazes de ser sentidos ainda. E detectando precocemente, como eu falei já previamente, essa cura chega até taxas por volta de 90%. Então, a mulher tem que realmente se empoderar da informação do diagnóstico precoce. Eu digo que o diagnóstico precoce empodera a mulher, permite com que ela tenha tratamentos menos invasivos, menos mutilantes, que aquilo possa ser tratado de uma forma que ela fique sem sequelas e que ela tenha uma maior chance de cura, que é o mais importante ainda. Agora, isso é para as mulheres. E para o homem? E para a próstata também a radiologia é importante? Seguindo-se o Outubro Rosa, nós temos o Novembro Azul, né? É. Imediatamente em seguida nós vamos ter o Novembro Azul, e da mesma forma que a mamografia detecta o tumor antes dele ser palpável, hoje nós temos o PSA, que é o exame de sangue, um exame de sangue simples, que consegue fazer uma boa triagem dos pacientes que têm um risco aumentado para câncer de próstata, como temos a ressonância multiparamétrica da próstata. Esses exames permitem um diagnóstico quase que molecular, quando o tumor ainda não está nem formado, e conseguimos uma taxa de cura bastante alta, acima dos 90%, no próprio INCA 94,1% de cura, e conseguimos que aquele paciente seja tratado de uma forma que deixe menos sequelas possível. Então, hoje em dia, com as cirurgias robóticas feitas precocemente no diagnóstico pequeno, você consegue que o paciente praticamente não tenha mais complicação como impotência, como incontinência urinária, que era um temor que o homem tinha no passado. Agora, o senhor falou dos dois, mas tem tem homem que detesta, que é o exame do toque. O toque retal hoje praticamente é reservado nos casos onde ou você não tem esses exames disponíveis, tá, que infelizmente ainda acontece muito, ou o paciente não tem justificado nessas imagens alguma coisa. Então, o PSA, a ultrassonografia e a ressonância multiparamétrica conseguem nos dar um pilar bem sustentável, e o toque retal não é um exame que é feito de rotina, apesar de que ele fornece muitas informações e é muito importante, muitas vezes ele é deixado para um segundo plano, quando até uma relação com o médico já está mais estabelecida, o paciente já está mais tranquilo com essa relação com o médico, e isso aí consegue ser mais tranquilamente conduzido. A radiologia brasileira é muito respeitada, mas qual é a melhor radiologia do mundo? Hoje isso oscila um pouco, tá? Por exemplo, a nossa ultrassonografia, como eu citei, é bastante respeitada no mundo afora, porque também, como eu citei já, aqui no Brasil, os médicos radiologistas são os técnicos que produzem as imagens. Então, a radiologia brasileira é mundialmente famosa, assim como a europeia. A radiologia ressonância magnética, você tem grandes expoentes mundiais nos Estados Unidos ainda. Você tem grandes fábricas de equipamentos de radiologia, tanto no Japão quanto na Europa também. Agora, o radiologista, o médico que vai fazer exame, ele tem que ter cuidados para não sofrer algum efeito negativo? Hoje, inclusive, com E a melhor... antigamente tinha um colete de aço, não sei das quantas, né? Hoje, na radiologia intervencionista, o médico radiologista ainda entra em campo e ainda recebe radiação.
E nesses casos, eles geralmente usam colete de chumbo, um protetor de tireoide. Ainda acontece isso. Com o avanço da tecnologia, cada vez mais os detectores se tornaram mais sensíveis e a quantidade de radiação utilizada foi cada vez menor. Inclusive, nos exames de tomografia, por exemplo, se usa inteligência artificial medindo a espessura do corpo o tempo todo. O exame vai sendo realizado, você vai medindo a espessura do corpo e ele vai diminuindo a radiação para o mínimo possível. Então, você tem uma ideia, a radiação de uma mamografia, por exemplo, é o equivalente ao que você recebe tomando sol aqui durante um ano, por exemplo. Então as coisas estão muito mais seguras do que eram no passado. Era muito comum, eu ainda peguei isso, quando eu comecei a radiologia há 20 anos atrás, era muito comum ver médicos radiologistas com tumor nos dedos, sem os pelos dos braços, porque ele ficava exposto ali. Hoje em dia, eu não me lembro do último caso que eu vi isso. Realmente é uma coisa que ficou no passado. Se dizia, né, que filho de radiologista, não só de radiologista, dentista também usa, e que os filhos sofriam deficiências físicas em função disso. Hoje a gente aqui no estado de Pernambuco, a gente teve grandes radiologistas, doutor Silas, eu não sei se o senhor lembra, o fundador da radiologia do IMIP, morreu de leucemia, e era muito comum ter radiologistas terem doenças hematológicas, né, doenças serem estéreis, né, muito comum também ter problema de fertilidade relacionado à exposição ao raio-x. Agora, hoje já tem uns cuidados para evitar isso, né? Hoje, primeiro, a ultrassonografia, como eu falei, é bastante seguro, não tem radiação, é tranquilo, cresceu bastante. Ressonância magnética cresceu bastante, são métodos que não têm radiação, quanto também quem faz, a maioria das vezes, é o técnico, então dividindo a carga entre o médico e o técnico. Doutor Gugel, um assunto que interessa muito aos homens, biópsia da próstata, o que é isso? A biópsia, como eu falei da evolução, a radiologia, tivemos o PSA nos anos 80, você começou a fazer dosagem para todo mundo, e aí começou a fazer uma biópsia aleatória da próstata, que no começo era até guiado só pelo dedo, e aí depois veio a ultrassonografia e começou a fazer uma biópsia sextante, que a gente falava, né, ultrassonografia pelo reto, então numa área altamente contaminada, ia pelo reto e colhia os fragmentos da próstata. E aí veio nos anos 2000 a ressonância, que descreve, como eu já tinha falado, a tecnologia cresceu e a gente começou a ver os tumores até antes deles se criar massas formadas ali. Então a ressonância magnética consegue ver áreas que estão com aumento da perfusão, que estão com alteração na difusão da água, e aí você consegue detectar os locais que são suspeitos da próstata. E hoje a gente consegue fundir as duas coisas. Então, assim, a grande tecnologia hoje em dia está aí. Você, com dados de inteligência artificial, dessas imagens de ressonância magnética, você consegue fundir com a ultrassonografia e numa imagem única já fundida eu consigo direcionar a biópsia, que não mais é feita pelo reto, ela é feita pelo períneo, limpa, e aí consegue colher o material de uma forma limpa e guiada pela ressonância magnética, pela fusão da imagem, com menor risco e maior eficiência para o paciente. Doutor, eu sei que não foi uma tarefa fácil, mas o Recife vai sediar no próximo ano o Congresso Brasileiro de Radiologia, que é uma briga, todo mundo quer levar, porque são milhares de médicos, né, que entram na cidade, e foi uma vitória, né, vai ser para o ano. Uma grande vitória, vai ser no fim de setembro do ano que vem, 26, vai ser no novo Expo aqui, inclusive teve uma grande participação, né, a gente tem um grande centro hoje dentro da cidade que está atraindo bastante. Nós tivemos um trabalho bastante eficiente dentro da comissão de eventos da Sociedade do Colégio Brasileiro de Radiologia. Fizemos uma grande jornada esse ano. A nossa jornada desse ano tivemos 1.200 participantes, 30 empresas entre estandes vendidos, patrocinadores. Então, realmente, o sucesso da nossa jornada, o sucesso do nosso centro de convenções convenceu a comissão de eventos e o Colégio Brasileiro a trazer esse congresso que não vinha para cá desde 2011, então há mais de 14 anos que não tinha um Congresso Brasileiro de Radiologia aqui, e Recife tem grande chance de sediar esse congresso a cada 2 anos, o que é uma grande vitória para os radiologistas. É um congresso de 5.000 pessoas, vai trazer toda a elite nacional e internacional da radiologia. Então, realmente foi uma grande vitória para nós da radiologia e acredito até que para o turismo e para o Recife de forma geral, porque a gente vai realmente mobilizar culturalmente e cientificamente a cidade. Doutor Gugel, as pessoas imaginam que o médico, ele estuda lá no tempo da faculdade,
5, 6 anos, né? E depois quando faz residência. Mas um médico com a especialidade do senhor estuda todo dia, né? Todo dia. Na realidade, é incrível. Eu digo que eu sou um camaleão, porque a nossa radiologia ela evolui de uma maneira tão rápida que a gente vai mudando, que parece que vai mimetizando com ela ali. E se você parar de estudar, você realmente fica para trás rapidamente. Então você vê, quando eu saí da faculdade, eu fazia radiografia apenas. Raio-X, depois ultrassonografia, depois veio tomografia, depois ressonância magnética. Então realmente a gente está sempre mobilizando e é por isso que esses eventos são extremamente importantes. Eu estou hoje na Sociedade de Radiologia de Pernambuco. E a Sociedade de Radiologia tem o curso de educação continuada já há mais de 25 anos. Eu já participei da organização desse curso e a gente tem um grande orgulho da Sociedade de Radiologia, porque estamos também hoje, nós mantemos 2 lives semanais, terça e quinta. Isso é o maior programa de educação continuada nacional. A gente tem médicos do mundo todo que se conectam à nossa sociedade toda terça e quinta às 8 horas da noite. Então, nossas lives são um sucesso e é por isso que a nossa jornada está crescendo e crescendo cada vez mais. E também, com certeza, é por isso que a gente trouxe o Congresso Brasileiro para cá ano que vem. Eu acho que a radiologia não incentiva médicos falsos, não. Mas a sociedade fiscaliza isso. Existe algum médico que não é formado e que se passa por radiologista? O que acontece muito hoje é muitas especialidades tentando tomar parte da radiologia. Então, assim, você tem pessoas que não têm a formação adequada tentando fazer ultrassonografia musculoesquelética, por exemplo, né? Pessoas que não têm a formação adequada se candidatando a fazer radiografias de outras especialidades e até paramédicos tentando fazer uma atividade que hoje é ainda de exclusividade médica, tá? Então é muito comum isso aí. Então a gente tem que sempre pensar, ir atrás do médico, conhecer o médico que você está sendo atendido, vai atrás do RQE, né? Hoje em dia, quando a gente tem a especialidade médica, você consegue registrar no seu conselho de classes do Estado e aí emitir um RQE, que é um registro de qualificação e de especialidade médica. E o seu médico tendo aquilo ali significa que ele passou ou por uma residência médica ligada ao MEC, ou ele fez um título de especialista e ele tem capacidade de fazer aquilo. Eu queria uma saia justa. Eu não botei nenhuma saia justa, vou botar essa saia justa. O senhor que lida sempre com pacientes em estado terminal, qual é a opinião do senhor sobre a morte assistida? Morte assistida, você está dizendo de eutanásia? É. Na realidade, hoje a medicina lida com o processo de distanásia, que eu chamo, né? Hoje o paciente tem uma morte, às vezes, prolongada, e essa morte prolongada é complexo porque a medicina, às vezes, outros objetivos familiares, afetivos, tentam prolongar a vida do paciente quando aquilo não tem muito sentido. Eu acho que a radiologia nos ajuda nesse processo de decisão, porque vários métodos radiológicos estão relacionados com o diagnóstico de morte encefálica e não perfusão cerebral, né? Angiografia, angiorressonância cerebral, angiografia, Doppler de transcraniano. Então, tudo isso está relacionado com o diagnóstico de morte cerebral e, a partir daí, os métodos paliativos também podem ser engatilhados para que a morte seja menos traumática, menos sofrida, tanto para o paciente quanto para o familiar. Sim, mas o senhor acha que é positivo ou é negativo a morte assistida? Em relação a ele escolher, o paciente escolher, na realidade ele pode escolher, legalmente ele pode escolher se ele não quer ser prolongado, é por isso que eu dei essa introdução. Então, por exemplo, um paciente canceroso terminal, um paciente que tem outros motivos, ele pode escolher não ser entubado, não fazer procedimentos mais invasivos, não usar doses de quimioterápicos além do que ele já vinha tomando. Isso aí eu sou totalmente a favor. Eu sou totalmente contra você tentar prolongar um estado de sofrimento em vez de um estado de descanso. Eu acho que a morte muitas vezes é um descanso de um processo e não deve ser tida como
prolongar aquele sofrimento, né? Que eu acho que a medicina, a medicina, infelizmente, é cruel nesse caso. Às vezes ele consegue prolongar bastante, né? O paciente bastante sofrido, aquilo ali você consegue prolongar, às vezes durante meses e às vezes até anos, um processo que não tem retorno. Doutor Gugel, o paciente mais jovem e o mais velho que o senhor atendeu? Aí eu tenho a satisfação, e devido a essa minha evolução que eu falei de camaleão aí, de eu até hoje atender pacientes desde da pré-concepção, né? Eu comecei, quando eu vim de São Paulo, da minha residência, eu trabalhei muito com fertilização, então eu pegava os pacientes no folículo e eu puncionava os folículos para fazer a fertilização in vitro há 25 anos atrás. Então eu acho que o paciente mais jovem que eu peguei era embrião ainda. E o mais idoso, eu pego pacientes de 100, 107 anos. Hoje não é tão raro ver centenários aí aqui vivendo bem. E a qualidade de vida é bem importante, né? Uma coisa que vocês devem investir bastante hoje é em atividade física, em nutrição. Hoje a gente consegue ter a qualidade de vida com uma saúde muscular bastante importante, tá? Não é para ficar musculoso, nem para ficar tomando chip, essas coisas que eu estou falando é para manter-se ativo, para conseguir caminhar, não cair, sustentar um tempo que seja necessário de cama, sem que você entre em um estado de deterioração. Existe radiologia dentária? Sim, a radiologia dentária, muitos anos ela foi tida como especialidade da odontologia, tem alguns radiologistas de formação que também fazem. Mas é importante no tratamento dentário, né? Isso, hoje se faz, na realidade, tridimensional, né? Hoje se faz o inventário dentário, que faz parte até uma parte da medicina legal também, mas também para implantes, tumores, tratamentos de canal, tudo isso é através da radiologia. É bem estudado. Nós queremos agradecer, foi realmente uma aula e nós vamos terminar dando um presente para o senhor lembrar do programa. O melhor vinho português, que é o vinho Maria Isabel, para o senhor tomar, lembrando aqui do nosso programa. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.